Fala, gente boa. Bom, eu iniciarei, né, só para variar, né, mostrando outra foto lá do fundão do baú, né? É uma foto que foi batida entre 1911 e 1917, na época em que funcionou o serviço de bondes em Joinville, né? Aqui embaixo, né, a foto que eu quero mostrar a vocês é a foto aqui de baixo, tá? Não sei se vocês já estão visualizando, né? Mas vocês podem perceber que aqui num canto, né, da foto, as palmeiras, né, sempre inconfundíveis, né, da Alameda Briscoe, né? E aqui em cima, né, eu acredito que essa foto aqui de cima ela seja de 1914, né, de um dos bondes que circularam em Joinville. Então, repetindo, né, essa foto aqui de baixo, né, da época dos bondes, em que os bondes circularam em Joinville. E no canto da foto, como vocês obviamente já estão vendo, né, uma parte da Alameda Briscoe, né? Bom, surge a pergunta, não? Eu imagino que todos vocês, ou vários de vocês, ou de repente todos vocês, estejam perguntando. Então, mas e afinal de contas, né? Quem é que acabou plantando, fazendo o plantio das palmeiras imperiais no local onde elas estão até hoje? Bom, quem acabou realizando esse serviço foi um jardineiro chamado Johann Friedrich August Beecher, né? Segundo algumas fontes, o sobrenome dele não seria Beecher, seria Bettiger, né? Beecher ou Bettiger, seja lá qual tenha sido o sobrenome dele, ele era natural do então Reino da Saxônia, que é um daqueles países que em 1871 se fundiram para formar a Alemanha, aquela história toda que que todos vocês já sabem, né? E como acabei de dizer, ele era de uma cidade chamada Chemnitz, tá? Ele nasceu em uma cidadezinha chamada, deixa eu ver, Grina, né? Essa cidade cujo nome eu acabei de dizer, a cidade de Grina, foi o local de nascimento dele, desse jardineiro, né? Que plantou as palmeiras imperiais. Porém, ele passou a boa parte da vida dele vivendo em Chemnitz, né? Ele acabou imigrando, ele veio por um navio veleiro chamado Victoria, né? Victoria. Esse navio, Victoria, ele saiu de Hamburgo em 22 de outubro de 1867 e ele só chegou em São Francisco mais de 2 meses mais tarde, no dia 29 de dezembro, né? O nosso amigo João, né, o João Jardineiro, né, como ele era popularmente conhecido, né, o João Jardineiro, ele chegou na então colônia Dona Francisca com a esposa dele, que era um ano mais jovem que ele, né? O João, existe uma controvérsia, segundo algumas fontes, o João, ele teria 43 anos, né? O João Jardineiro, ele teria 43 anos. Segundo outras fontes, ele teria 44 anos. Enfim, ele chegou aqui em 1867 com a esposa dele, que era a Juliane, né? E com os 4 filhos dele, que eram a Auguste, o August, a Helene e o Ferdinand, né? Então, os filhos deles, a idade deles, dos filhos do nosso amigo João Jardineiro, variava entre 9 e 18 anos de idade, né? E ele acabou falecendo em 30 de novembro de 1887, né? O João Jardineiro, obviamente, e ele vivia na estrada Dona Francisca, né? No que hoje é a Rua Dona Francisca, a Rua Santa Catarina, né? Minto. Ele não vivia na rua Dona Francisca, ele vivia na rua Santa Catarina, tá? Ele vivia naquele trecho final da Santa Catarina, que a gente conhece como quilômetro 4. Então ele vivia ali naquela região do quilômetro 4, tá? Era ali que ele vivia, né? Ali que ele morava, tá? O João Jardineiro, tá? Inclusive, o nosso amigo Fred, né, o Frederic Briston, acabou presenteando o nosso amigo João Jardineiro com uma muda de palmeira imperial. Infelizmente, essa muda de palmeira imperial, ela acabou sendo atingida por um raio, né? Então, para vocês verem como o nosso amigo João Jardineiro era sortudo, né? Bom, como eu tinha dito ainda há pouco, ele faleceu em 1887, né? E a esposa dele, a Iuliane, curiosamente, né, sempre o homem falece antes da mulher, né? Só que nesse caso ela, né, a Iuliane, ela faleceu em 23 de maio
26 de maio de 1886. Então ela foi antes dele, né? Infelizmente não se sabe muita coisa a respeito dessa família, né? Da família Becher ou Bechiger. Sabe-se lá qual que era o nome o correto deles, né? A família do João Jardineiro, né? Para facilitar as coisas, né? Como eu tinha dito, né? Foi ele repetindo, né? Foi ele que efetivou, que realizou o plantio das palmeiras, né? Do que hoje é a Alameda Brisley, né? A Rua das Palmeiras. E como eu tinha encerrado o vídeo anterior dizendo que já nos anos 20, algumas palmeiras elas tiveram que ser substituídas. Na verdade, tá? Eram 50, algo que eu já estava me esquecendo, eram 56 mudas, eram 56 palmeiras, tá? Dessas 56 palmeiras, em 1886, 13 anos depois que elas foram plantadas, 4 delas tiveram que ser sacrificadas. Por quê? Bom, 2 delas, tá, tiveram que ser derrubadas por causa da abertura do que hoje é a Rua Rio Branco. E 2 delas que estavam na outra extremidade, tá, do outro lado, elas tiveram que ser derrubadas por causa da obra de alargamento da Rua do Príncipe, né? Que na época ainda não tinha o nome de Rua do Príncipe. Em 1886, a Rua do Príncipe ela tinha o nome de Zieglerstraße, ou seja, a Rua da Olaria, né? Como eu até cheguei a comentar na semana passada, do que hoje aquele prédio, onde durante muitos anos funcionou a Comercial Pescaça, ali, lá nos primórdios de Joinville, ali funcionou uma olaria. Então, por isso, essa é a origem do antigo nome da Rua do Príncipe, tá? A tal olaria, ela existe, repetindo, ela existiu aonde é hoje o prédio onde funcionou a Comercial Pescaça, ali na esquina com a Ministro Calógenes, tá? Um outro fato que eu comentei tempos atrás, um vídeo até bem antigo, é que nesse local onde funcionou a tal da olaria, que acabou dando nome à rua, né? Ali vivia uma família, a família Maia. Essa família Maia, ela acabou sendo trucidada, supostamente trucidada, durante um ataque indígena em 1836. Então, bem antes da fundação oficial de Joinville, já tinha gente vivendo ali, né? O caso da família Maia, que teve esse final terrível, final trágico, né? Supostamente eles teriam sido mortos por índios, né? Mas não há nada que comprove que eles tenham sido mortos realmente por índios, né? É um fato bem obscuro, né? Bem pouco explorado e bem obscuro da história de Joinville, né? Que a maioria das pessoas desconhece, né? Mas voltando ao que interessa, que o que hoje é a Rua das Palmeiras, né? Eu tinha dito que nos anos 20, várias delas tiveram que ser substituídas. Pois bem, caso eu não esteja enganado, na Deutsche Schule, né? A Deutsche Schule, né, que hoje faz parte do Complexo do Bom Jesus, essa escola, né, que acabou sendo extinta em 1938, ela realizou um concurso, tá? E o vencedor desse concurso, ele plantaria uma muda de palmeira imperial, né? Bom, o contemplado, né, o aluno que acabou sendo o grande sortudo, né, acabou sendo o Albano Schultz. O Albano Schultz, que mais tarde se tornaria médico e que hoje é nome de uma avenida. Essa avenida ela fica na altura, seria equivalente ao trecho final da Avenida Beira Rio, seria ali na altura da CIG, né? Ali já no Saguaçu. Então essa avenida que fica ali já no Saguaçu, ela leva o nome do Albano Schultz, né? No caso esse menino, né? Então menino que plantou essa semente de palmeira imperial. Isso em 1923. E o Albano Schultz, ele costumava dizer, né? Que no momento em que ele plantou essa muda, né, plantou essa palmeira imperial, os pais dele vestiram ele com terno, botaram um chapéu e ele teve que calçar sapato, né? Então, quando não só nessa ocasião, mas em outras ocasiões,
quando uma nova palmeira ela era substituída, ela era plantada no lugar de uma palmeira antiga, né? Havia todo um cerimonial, isso era um grande evento na cidade, era um grande acontecimento, um plantio de uma palmeira no lugar de uma antiga palmeira ali da Alameda Bristol, né? Então o plantio de uma palmeira imperial ali nesse local, né? Era um grande evento, né? Um grande acontecimento da cidade, né? E eu tinha dito na semana passada que em 1961, né, foi criada uma comissão que foi responsável não só pela criação do que hoje é o Museu Nacional de Imigração e Colonização, como essa comissão ela acabou sendo responsável por adquirir o que seria o futuro acervo do museu, como também por restaurar o casarão. Havia ainda uma terceira função que eu acabei não dizendo na semana passada. E qual seria essa função? Era justamente o plantio de novas palmeiras imperiais. Então, entre 1957 e 1961, foram plantadas 10 novas palmeiras imperiais no lugar das antigas, né? Então, parte da renovação do que hoje é a Rua da Rua das Palmeiras ficou a cargo dessa comissão, da mesma comissão que criou o Museu Nacional de Imigração e Colonização. Então, como eu já tinha comentado na semana passada, o Bernardo Schneider e a Ellie Herkenhoff, que são dois dos maiores historiadores de Joinville de todos os tempos, né? Eles fizeram parte dessa comissão. Então, possivelmente, o seu Bernardo e a dona Ellie, eles também ajudaram a plantar, eles acabaram plantando novas palmeiras, né? Novas palmeiras imperiais, né? Como esse vídeo já está bem longo, né? E como sempre, eu não quero torrar mais a paciência de vocês, então tem mais coisas, mais informações no próximo vídeo. Então, até lá e um abração.